Paz do Senhor Jesus, bom dia e boa semana. Que a doce presença do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com todos e com todas. Vamos para mais uma devocional, que no mês de junho o tema é Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Esse versículo está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Esse versículo é Deus falando, né, para Jeremias. E ele fala também para nós hoje. Assim como ele falou com Jeremias, ele fala também conosco. Que antes que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E ele já tinha um propósito para cada um de nós. Para cada uma de nós. Quando ele ouve essa palavra, quando Deus fala para Jeremias essas frases, Jeremias se sente incapaz e diz para Deus que é muito jovem. Muitas vezes a gente também fala para Deus que nós não temos capacidade, não temos condição. E a gente vê que a partir daí, dessa incapacidade de Jeremias e da nossa capacidade, tem um Deus, um grande e poderoso Deus a nos encorajar. Além de nos encorajar, Deus nos promete que estará sempre conosco. E melhor ainda, Deus fala que ele ia colocar palavras na boca de Jeremias. Assim também ele coloca palavras em nossas bocas. Jeremias, ele é orientado por Deus a não ter medo também e anunciar a verdade. E nesse contexto, Jeremias também estava enfrentando oposição. Porém, Deus promete protegê-lo. Isso está lá em Jeremias 1:19. Deus fala, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Assim como o Senhor fala isso para Jeremias, ele fala para mim e para você. Deus é conosco e ele nos livra no momento certo. Basta tão somente a gente confiar, porque Deus conhece cada pessoa, mesmo antes dela nascer. E o chamado de Deus não depende da idade ou da capacidade humana, porque Deus capacita aquele que ele ama, que ele chama, que ele escolhe. Portanto, mesmo diante de alguma dificuldade, Deus está sempre ao lado dos seus servos. E Deus chama, capacita e sustenta aquele que escolhe, aquele que ele escolhe para cumprir seus propósitos. Jeremias, ele era muito conhecido por Deus, pois o versículo mostra isso, que Deus conhecia Jeremias. E Deus tinha um propósito específico para a vida dele, que era ser profeta às nações. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida, seja qual for e que seja, Deus estará com você. Deus vai sempre te encorajar. Porque Deus, quando fala, né, que nos conhece, né, te conheci, essa frase te conheci, não é simplesmente saber que nós existimos, mas sim uma questão de relacionamento, de cuidado, de escolha. Deus nos escolheu para aquilo que Ele quer que a gente realize. E Deus sempre tem um plano para a vida, seja minha vida, sua vida. Deus sempre tem um plano. Basta a gente se colocar na mão dele e dizer ao Senhor, eis-me aqui. E Deus também percebe que às vezes nós nos sentimos pequenos, a gente se sente pequena, incapaz. Assim como Jeremias se sentiu. Deus sabe. Mas Deus não olha as nossas limitações. Deus olha o propósito que Ele colocou em nossa vida. E Ele nos fortalece para cumpri-lo. Porque Deus nos conhece.
Antes mesmo da gente dar o primeiro suspiro, Deus já conhecia a nossa história, Deus já sabia o que ia fazer conosco, qual o plano dele para a nossa vida, qual o propósito. E ele conhece as nossas lutas, nossos sonhos, as nossas necessidades. Nada em nossa vida passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, como Deus chamou Jeremias, ele também deseja conduzir a nossa vida segundo os seus propósitos. Então, confie que aquele que nos conhece desde o ventre continua cuidando de cada detalhe do nosso caminho. Que Deus nos dê uma boa semana.